A Premier League. Hoje, a gente olha e vê um espetáculo global, né? Uma verdadeira potência financeira que atrai os maiores craques e uma audiência de bilhões de pessoas. Mas o que pouca gente sabe é que essa história de sucesso que a gente vê hoje nasceu literalmente das cinzas de uma crise gigantesca, de muita tragédia e de uma revolução que mudou o futebol para sempre. Então a pergunta é, como é que isso aconteceu? Como o futebol inglês, que no final dos anos 80 estava de joelhos, completamente acabado, conseguiu dar a volta por cima e chegar ao topo do mundo? Para a gente entender a Premier League de hoje, a gente precisa voltar no tempo para essa época de caos. Bora mergulhar nessa história. A situação nos anos 80 era de chorar. Pensa só, estádios que eram verdadeiros templos do futebol, sabe? Simplesmente caindo aos pedaços. A infraestrutura estava velha, perigosa, era um reflexo do que o próprio esporte tinha virado por lá. E não era só a estrutura física que estava em decadência, não. O problema social era enorme. O hooliganismo era uma praga que tomava conta de tudo, transformando os estádios em verdadeiros campos de batalha e sujando a imagem do futebol inglês no mundo inteiro. As pessoas simplesmente tinham medo de ir aos jogos. O resumo da ópera era esse: arquibancadas cada vez mais vazias, os melhores jogadores fugindo para ligas mais ricas e seguras, como a da Itália e a da Espanha, e, para piorar, um governo que, sendo bem sincero, desprezava o futebol. Via como um caso de polícia, um problema de ordem pública. E essa crise toda não era só uma impressão, não. Ela foi marcada por uma série de eventos catastróficos que acabaram forçando uma mudança na marra. A década de 80 foi, sem dúvida, um ponto de inflexão trágico para o futebol inglês. Primeiro, em 1985, o incêndio terrível no estádio de Bradford. Apenas 2 semanas depois, o desastre de Heysel, na final da Copa dos Campeões, que causou a morte de 39 pessoas e baniu os clubes ingleses da Europa por 5 anos. E a gota d'água veio em 1989, a tragédia de Hillsborough, onde 96 torcedores do Liverpool morreram por causa da superlotação e de falhas de segurança gravíssimas. A resposta para Hillsborough foi o chamado Relatório Taylor. E esse ponto aqui é crucial. O relatório não só apontou os culpados, mas ele impôs uma mudança radical e muito, muito cara. A modernização total dos estádios, com assentos individuais para todo mundo. Os clubes, que já não tinham dinheiro, de repente se viram com uma conta gigantesca para pagar. E foi aí que a chave virou. Eles perceberam que precisavam de muito mais grana para sobreviver. E foi justamente essa necessidade urgente de dinheiro que levou à maior ruptura da história do futebol inglês. Os clubes mais poderosos simplesmente decidiram que o sistema antigo não funcionava mais para eles. E aqui a gente vê bem a mudança de filosofia. O modelo antigo era quase socialista, sabe? A grana da TV era dividida igualmente entre 92 clubes de 4 divisões. Já a nova visão era o puro suco do capitalismo. Os clubes grandes queriam independência para negociar os próprios contratos e, claro, ficar com a maior parte do bolo. E quem foram os cabeças dessa revolução? O chamado Big Five, os 5 grandes. Naquela época, eram eles: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Everton. Eram os clubes com mais grana, mais influência, e foram eles que começaram a se reunir em segredo para planejar o futuro. A estratégia foi executada com uma precisão cirúrgica. Primeiro, rolaram conversas secretas com executivos de TV e com a Football Association, a FA, que viu ali uma chance de ouro de enfraquecer a Football League, que era sua rival. Depois, em 91, eles assinaram um acordo de fundação. E o golpe final vem em fevereiro de 92. Os 22 clubes da primeira divisão renunciaram em massa à Football League, uma estrutura que existia há mais de um século. Ok, com a independência garantida, faltava o combustível para esse foguete decolar. E esse combustível veio de um lugar que ia mudar as regras do jogo para sempre: a televisão. 304 milhões de libras. Esse foi o valor do primeiríssimo contrato de direitos de TV assinado com uma emissora de TV por assinatura que estava começando, a BSKB, por um período de 5 anos. Na época, esse número foi um choque. Ninguém acreditava. Injetou uma quantidade de dinheiro no futebol que nunca tinha sido vista antes. Mas a questão não era só o dinheiro. Foi uma reformulação completa do produto. A Sky Sports transformou o jeito de assistir futebol. O slogan da primeira temporada era A Whole New Ball Game, tipo um jogo totalmente novo. E era exatamente isso: câmeras novas, replays, análises táticas, um marketing super agressivo. O futebol deixou de ser só um esporte para virar entretenimento de primeira. E assim, em agosto de 1992, a bola rolou para a primeira temporada da Premier League. E quem levou o primeiro troféu?
Justamente o Manchester United do Sir Alex Ferguson, acabando com um jejum de 26 anos sem ganhar o campeonato e dando início a uma era de domínio absurdo. Com sucesso imediato e os cofres cheios, a liga começou a se firmar como uma verdadeira potência, atraindo talentos do mundo todo e criando um ciclo vicioso de riqueza e qualidade. E aí, em 1995, uma coisa que aconteceu fora de campo botou mais lenha nessa fogueira: a Lei Bosman. Essa decisão da Justiça Europeia basicamente liberou a geral para jogadores europeus se mudarem de um clube para o outro dentro da União Europeia. Para a Premier League, que já estava rica, isso foi como abrir a porteira para uma enxurrada de talentos internacionais. E o impacto disso foi brutal. A mudança é visível. No comecinho dos anos 90, só 15% dos jogadores eram estrangeiros. Hoje, esse número pulou para quase 60%. A liga deixou de ser só inglesa para se tornar, de fato, uma vitrine global. A próxima onda de transformação veio com a chegada dos investidores bilionários. Em 2003, Roman Abramovich comprou o Chelsea. Em 2008, o Sheikh Mansour comprou o Manchester City. Eles injetaram quantias de dinheiro que eram simplesmente inimagináveis, elevando a competição e os gastos a um nível completamente novo. E tudo isso nos traz para os dias de hoje, em que a Premier League não é só uma liga de futebol. É um fenômeno cultural e financeiro que domina o esporte no mundo inteiro. E os números? Bom, os números não mentem. A receita de TV da Premier League não é só maior que a das outras ligas. Ela está em outra estratosfera. É quase o dobro do que suas concorrentes diretas, como a La Liga e a Bundesliga, faturam, somadas. A diferença financeira é um abismo. E aqui tá talvez o dado mais impressionante que mostra o quanto o jogo virou. Lembra daquele modelo antigo de dividir o dinheiro? Pois é, hoje o time que fica em último lugar na Premier League ganha mais dinheiro de TV do que os campeões de outras ligas gigantes da Europa. É um poder financeiro surreal. E o resultado de tudo isso é um alcance global que ninguém tem igual. A Premier League é hoje a liga esportiva mais assistida do planeta. É um produto de exportação britânico mais famoso que muitos outros. Então, de uma terra arrasada nos anos 80 para um império global hoje, a jornada da Premier League é sem dúvida uma das maiores histórias de transformação do esporte mundial. A pergunta que fica no ar é, com tanto poder e tanto dinheiro, para onde vai a liga mais rica do mundo agora? Qual é o próximo passo?